Pema Chodron, ela diz que normalmente quando nós somos arrastados, né, para essa condição de solidão, a gente encara esse movimento como se a gente estivesse lutando contra um inimigo. Cogita abrir um asterisco ou tentar negociar com a situação. A gente simplesmente quer evitar isso ao máximo, né? Em geral, também é uma situação muito dolorosa. Então, a ideia é a gente propor uma nova visão sobre essa questão, tá? Como que a gente poderia fazer isso? A gente teria que observar com cuidado quais são as nossas rotas de fuga usuais quando a gente se vê nessa situação. Em geral, o que acontece? Quando a gente tem esse sintoma de que a solidão apareceu, a gente começa a se reconectar com essa identidade fixa. Geralmente ela está defendendo uma bolha, então ela se vê vítima da realidade e, portanto, infeliz. A gente segue sem uma lucidez clara sobre o que é que está acontecendo e a gente quer, ao máximo, tentar encobrir essa experiência de dor, né? E, em geral, a gente às vezes nem percebe que uma das formas de fazer isso é utilizar mais e mais e mais e mais e mais e mais argumentos, né? Por exemplo, a pessoa ela descobriu que está com uma suspeita de ter alguma doença. A primeira coisa que ela faz é no Google. E aí ela abre infinitas abas sobre infinitas entrevistas, reportagens, assim por diante, e tenta sustentar aquela experiência, né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente precisa entender que toda vez que a gente sente essa experiência de solidão, tem dor dentro. O Sutra Dalai Lama, né, ele vai dizer que todos os seres desejam ir em busca da felicidade e desejam evitar a dor. Na abordagem do Dharma, na abordagem do budismo, não faz sentido a gente procurar um culpado para isso, tá? Porque não tem um culpado. O ponto principal é a ignorância sobre essa experiência, tá? Então, por exemplo, quando surge a experiência de solidão, o problema não é a experiência surgir, mas o modo como a gente reage a essa experiência. E o modo como a gente reage a essa experiência é um modo de hostilidade, né? É um modo hostil. A gente sustenta ódio, raiva, ressentimento e assim por diante. A gente vai abrir um exemplo aqui, né? Vamos conversar sobre isso. A melancolia e o tédio, eles seriam primos de segundo grau, né, dessa experiência. Porque toda vez que a gente se encontra nessas situações, a gente quer, ao máximo, se preencher de coisas, né? A gente não consegue ficar numa posição onde, por exemplo, a gente consegue acolher o tédio, por exemplo, né? Então, quando essas experiências afloram, a gente deseja ao máximo recorrer às nossas rotas de fuga. Todo mundo tem suas rotas de fuga, né? E, na verdade, o que são as rotas de fuga? São estratégias de apego e aversão que não conduzem à liberação propriamente da solidão. Elas só reforçam ainda mais essa sensação de vazio, né? Por isso que se a gente for procurar na internet, por exemplo, como é que é a vida dos grandes astros, né, de Hollywood, por exemplo, a gente vai perceber que aquilo ali é um pouco caricato o que aparece para gente, né? Em geral, eles sofrem bastante, né? E eles sofrem justamente com essa questão bom, eles estão numa posição de, de poder e prestígio, mas eles se sentem sós, porque eles não sabem quem são as pessoas que estão ao redor deles e o que é que essas pessoas querem, né? Eles não conseguem estabelecer uma relação verdadeira, por exemplo, né? Então, sempre que a gente está em movimento a partir dessas estratégias de apego e aversão, a gente está em busca de algo que nos ajude a preencher essa sensação de vazio e, portanto, de dor, né? Então, o relacionamento que a gente vai lidar com a solidão, a gente deveria guardar essa palavra, né? Ou seja, a solidão aparece, aí depois eu vejo como uma experiência de solidão e agora eu tenho um modo como me relaciono com isso, né? Então, esse reconhecimento, ele só vai ser possível se a gente se distanciar um pouco. Às vezes a gente tá muito preso dentro de um problema, dentro de uma situação, e tudo que a gente deveria fazer um pouco é descansar, para poder olhar aquela situação de outro lugar, de outra forma. É como se a gente estivesse sempre olhando as coisas e congelando as situações a partir do nosso olhar, que em geral é viciado, né? Daí, a gente entende o quê? A gente poderia entender que existem os padrões, né, habituais, neuróticos da mente,
E também a gente tem a liberdade frente a esses padrões, tá? Só que essa liberdade frente a esses padrões não é uma coisa nova que eu vou criar, é um reconhecimento. Em geral, esse reconhecimento ele tem liberdade frente aos padrões, senão não teria reconhecimento, né? Tem clareza, abertura, compaixão. E ele vem pela questão da vida contemplativa. Então, a vida contemplativa é o quê? É o que é que está fazendo o olho brilhar naquela direção. Porque se a gente olhar com cuidado, não são as coisas fora que nos prendem, e sim o brilho, a intensidade de brilho no olho que a gente dá naquilo, né? Aí teria também a questão da energia, tá? Mas daí não é o ponto que a gente vai abordar aqui. Daí, o que que a gente poderia observar? A gente poderia parar um pouco e observar como é que anda a nossa qualidade de presença. Qualidade de presença é assim, como é que anda a abertura de coração. Porque a gente sempre tem uma presença para oferecer. Por exemplo, eu vou oferecer uma presença aqui para vocês. Ó. Essa é uma presença que eu estou oferecendo. Mas qual é a qualidade dela? Por exemplo, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou tensionando o meu corpo. Olha a minha respiração, como é que tá. Olha o meu olhar, como é que tá. Então, o corpo, energia, né? Que é a respiração, energia, deflagra. E olha o olhar tenso, pesado. Então, qual é a qualidade de presença que tem aqui? O que a gente quer propor é uma qualidade de presença que está relaxada, aberta e viva. E não tem um padrão neurótico sustentando essa qualidade de presença, tá? Tem uma abertura no coração. Então, daí, a gente consegue olhar para essa experiência de solidão sem sustentar e dar mais ênfase à neurose que aparece com isso, né? E um pouco mais relaxado para poder seguir olhando para a experiência de uma forma mais segura, sem precisar reificar o desassossego com o mundo, né? Em geral, quando a pessoa está nessa experiência de solidão, ela tem algum desassossego, que ela não está conseguindo, e não está conseguindo, e não está conseguindo, ela vai forçar a barra e tem uma hora que não dá. Aquilo desaba, né? Isso está descrito com mais intensidade e mais detalhes nos 12 anos na hora da vida. Então, a experiência de solidão ela seria o quê? Seria justamente a passagem do 11º para o 12º elo, que é quando a identidade ou quando a bolha estoura. Aí a pessoa, ela, em geral, ela não tem uma consciência do que ela está apegada ou não. Ela só sente que alguma coisa estourou. Ela tem a sensação de ficar sem chão. Esse é o ponto. Daí a gente vai propor aqui algumas formas de lidar, tá? E aí, qual seria a primeira dela? A primeira seria entender a raiz do desejo de apego. E em vez de dar ênfase à solidão, a gente vai introduzir essa palavra que é solitude. Por que solitude? Porque a gente vai precisar introduzir essa questão da vida contemplativa. A gente tem a vida expansiva, que é o que a gente está acostumado a fazer o tempo todo, né? Então, a gente nunca está satisfeito, né? Então, está sempre procurando coisas para se ocupar. E tem a vida contemplativa. A vida contemplativa, ela observa a qualidade de presença, as experiências e sensações que acontecem no corpo, os padrões de pensamento que a gente cultiva e as qualidades que a gente chama de qualidades do coração, que são qualidades transpessoais. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente se propõe a entender a raiz do desejo de apego em solitude, em primeiro lugar, a gente vai precisar da meditação. Tá? Porque ninguém consegue lidar com o desejo de apego com ideias. Porque justamente as ideias sustentam objetos de desejo, apego e aversão, né? Além disso, o pensamento ele é volátil. A pessoa ela está pensando em, sei lá, está pensando em tomar um sorvete agora, daqui a pouco ela mudou de ideia e vai comer um pão com queijo, e daqui a pouco ela tem uma outra ideia, e aquilo vai, né? Originação dependente. Uma coisa vai criando base para outra e assim por diante. Então, como seria lidar com o desejo e apego aqui a partir da solitude, né? Então, seria a gente entender que o quê? Que na experiência de solidão comum, o que é que sustenta aquilo? Em geral, é como se fosse aqueles chicletes
e ficam presos na sola do sapato. Ou seja, surgem enredos, e aí aqui a gente começa a se misturar com esses enredos, a gente nem percebe que esses enredos têm umas imagens mentais ali dentro, e mais sutil ainda é a pessoa perceber os 5 elementos em desequilíbrio ali dentro. Aí surgem as histórias, tem a identidade que está sustentando aquela história, que está equilibrando aquela história, e aí ela tem urgências que deveriam ser feitas, e aí surge a experiência de eu e o mundo, né? Então a gente propõe práticas de solitude em vez de práticas de solidão. Ou seja, quando a gente se sente em silêncio, né, a gente percebe que tem uma experiência viva ali, que todos os seres também têm, e essa, então, vai ser o nosso referencial para lidar com as situações. Ou seja, a gente começa a entender que o ponto principal é entender a natureza da mente, né? E essa essência do potencial humano, ou seja, as qualidades do coração, né? Daí, o que é que acontece? Ainda que esses padrões eles voltem, agora a gente vai ter condições de acolher, porque a gente está dando espaço, a gente não está misturado com esses padrões. Então a gente começa a entender que a mente ela é maleável, ela é aberta, ela consegue aconchegar os pensamentos se a gente estiver relaxado, estável e consciente do que está acontecendo. Daí a gente senta para meditar e começa a surgir uma sensação de bem-estar, uma clareza mental sobre o que é que está acontecendo e estabilidade de não embarcar de modo automático nos pensamentos e emoções, né? Então, antes era impossível, né, a pessoa lidar com essa sensação de solidão, abandono e por aí vai. Só que com o passar do tempo, a prática vai nos permitir repousar naquilo que está acontecendo, seja o que for, tá? Sem a gente solidificar os pensamentos e emoções, então é natural que aquela experiência, que no caso aqui é a solidão, ela comece a se dissipar, tá? Então, para ser mais claro, é assim, antes essa experiência poderia durar 6 meses, agora ela pode durar 6 semanas. E a gente vai praticando, né? Porque a gente entendeu, a gente cresceu e entendeu que não existe botão que resolve tudo, né? Não existe fórmula mágica, isso aí é picaretagem. Aí a gente vai praticando e daqui a pouco aquilo durava 6 semanas e agora vai durar 6 horas. Olha o tempo que você está ganhando, né? E se a gente olhar com cuidado, olha o tempo que a gente perde dentro dessas picuinhas e dessas confusões mentais. E a confusão mental, ela é como se fosse um incêndio, ela vai tocando os outros, né? E vai, e vai, e vai, e daqui a pouco a pessoa não sabe nem o que é que ela deveria fazer mais, né? Ela simplesmente se perde dentro dela mesma, tá? E aí, essa seria a primeira proposta. Entender a raiz do desejo e apego a partir da solitude, a partir da meditação, tá? Aí vocês poderiam fazer prática de chamata, prática de atenção plena, sati, né? A partir do Satipatthana Sutra ou Anapanasati, tá? E o ponto principal não é deixar de sentir ou evitar o que está acontecendo, mas é a lucidez sobre a natureza do que está acontecendo, tá? A natureza do pensamento e a natureza das emoções e assim por diante, a natureza da mente. Essa seria a primeira proposta, então. A segunda seria, então, a pessoa praticar a que a gente chama de qualidades incomensuráveis ou qualidade do coração, que é compaixão, amor, alegria e equanimidade. O que acontece? Com a meditação, começa a perceber que tem uma incoerência entre o que acontece na realidade e o que acontece dentro de nós. Você começa a perceber isso, tá? Aí a pessoa então diz: pô, para que é que eu vou ficar dando bola para esses padrões que parecem mais que me conduzem a uma espécie de pesadelo no final? Porque a solidão seria uma espécie de pesadelo, né? Aí ela agora entende que ela poderia se apropriar como qualidade de presença, equanimidade, compaixão, amor, alegria. Ou seja, essas 4 qualidades elas nos permitem fazer amizade com o que está surgindo.
porque a mente é exclusiva, né? Então, ou a mente está ocupada com uma determinada atividade, ou ela está irradiando a partir dessas qualidades, né? Então, o que acontece? Sem precisar lutar contra ou a favor, aí tu vai vendo, por exemplo, compaixão, desejo que todos os seres se livrem do sofrimento e possam encontrar as verdadeiras causas de sofrimento. Amor é a qualidade de se relacionar com aquilo que o outro tem de positivo e nutrir aquilo, né? A alegria é simples, se tu está tendo compaixão e amor, é natural que brote alegria. E equanimidade, tu está expandindo as outras três qualidades, né? Compaixão, amor e alegria, além do teu círculo de gostar e não gostar. Né? Então é natural que a pessoa ela comece a se sentir satisfeita com isso. Ela não tem a sensação de falta, ela não tem a sensação de solidão com essas qualidades. Então essa qualidade de presença ela vai naturalmente preenchendo ela. Né? Então a pessoa está ali e ela pode estar externamente como se estivesse solitária, né? Mas a mente está com essas qualidades incomensuráveis, então ela está em abundância, ela está irradiando o tempo todo. Tá? Terceira forma seria revisar o modo como nos relacionamos com as pessoas. Ou seja, é, sabe, o celular, ele não tem um modo chamado modo avião, né? Então, quando entramos em modo avião, a gente tenta desesperadamente encontrar algo ou alguém para aliviar esse sentimento de solidão. Então, a gente poderia dizer que a gente criou um modo chamado modo solidão, né? Então, a gente vai lá e, opa, se distraiu e aperta esse botão. Aí, então, de modo desesperado, a gente quer porque quer se livrar desse sentimento e vai buscar isso fora. Então, na verdade, o que a gente está buscando são cadáveres, né? Porque se eu estou com esses olhos que são olhos de solidão, eu vou buscar pessoas para ficar comigo no meu caixão, né? Então, o ponto principal é a gente entender que, tipo, tem uma lógica que movimenta aquilo, mas não tem uma vida que está pulsando por trás. Não tem brilho no olho, por exemplo. Simplesmente a pessoa retroalimenta o processo de confusão e engano. Né? Então, o ponto que a pessoa poderia se perguntar para ela é: olha, eu estou sozinho ou estou acompanhado de alguém? Se eu estiver sozinho ou acompanhado de alguém, tanto faz. A pergunta principal é: qual é a mente que eu estou me relacionando? O que é que eu faço com a minha mente nessa relação? Caso contrário, a pessoa ela vai trocar de relações, né? Mas a sensação de solidão e de vazio interior ela vai seguir. Então a pessoa poderia, por exemplo, pegar essa mesma experiência de solitude e ela aquietar um pouco a mente. Por isso que é importante que ela tenha alguma prática, porque do contrário a mente ela é como se ela desse um coice na gente, né? E ela deveria, tendo a mente dela de volta, ela então é capaz de ver qualidades ali dentro. Aí ela pode praticar, por exemplo, a prática de compaixão com ela e ver como ela se sente. Né? Então seria o terceiro modo de lidar com a solidão. Né? No caso aqui seria a solidão em relação às relações. O quarto modo seria olhar de modo mais honesto para os referenciais seguros que nós elegemos. Ou seja, a gente a gente investe muito tempo e toma refúgio nas emoções perturbadoras e nos pensamentos, né? Que são caóticos. Então nem desconfiamos que essa mente do comentarista, né, essa mente tagarela, que tanto a gente se esforça para se glorificar, ela acaba nos traindo no final. E ela nos trai com, com, com quatro aspectos, né? Que seria, primeiro, como as coisas são ou como as coisas não são. Então, nós temos muitos roteiros prontos, né? Nós temos esse hábito nós somos fundamentalistas no final das contas, né? Ou seja, sobre como as coisas são ou como as coisas não são, né? Depois, sobre como se as coisas deveriam ser ou se as coisas não deveriam ser, né? E quarto, como as coisas poderiam ser ou como as coisas não poderiam ser. Perdão, terceiro, como as coisas poderiam ser ou como as coisas não poderiam ser. A gente deveria fazer essa análise dentro, né? Olhar com cuidado
as certezas teimosas que a gente guarda e que a gente quer impor aquilo. Então a gente deveria aproveitar essa oportunidade com a experiência de solidão, que é uma experiência de sofrimento, para olhar para isso, sabe? O que é que a gente está defendendo ali com unhas e dentes que a gente não quer soltar? A gente está querendo ser elogiado, está querendo evitar ser criticado, está querendo ser feliz e evitar ser infeliz, está querendo ganhar, está querendo evitar perder, está desejando ser famoso, está desejando evitar ser ignorado, né? Então, em vez de se atormentar mais com o que surgir, a ideia é que a pessoa entenda que tem algo errado emergindo e se relacione com o que está acontecendo. E relaxar nisso que está acontecendo. Então, ela pode estar ali, consciente, presente, mesmo no momento de tristeza e no momento de solidão, né? E aí ela pode relaxar e tocar esse coração espaçoso que é Bodhicitta, né? Esse coração aberto, essa mente aberta. Ou a última forma de lidar seria justamente a Bodhicitta, que é a grande compaixão. Então a gente tem a compaixão, né, que é entender que os seres sofrem e a gente tenta arrumar as coisas para que as circunstâncias fiquem melhores, né? A gente entende como que os seres estão sofrendo e tentar ajudar, tentar melhorar as coisas para que tudo ande de modo organizado e que tudo fique bem. Aí a gente teria então a grande compaixão, que a gente entende que, olha, mesmo que a gente arrume as coisas, tem algo mais profundo atrás. Isso que a gente está chamando de solidão, né, de dor e por aí vai, isso está descrito em 3 tipos de sofrimento, ou 3 tipos de dukkha, né, que é o sofrimento do condicionamento aos sentidos físicos, né, ou seja, dor de cabeça, dor nos olhos, dor de ouvido, né, quando a gente quebra a mão, assim por diante. Sofrimento da mudança, ou seja, estamos muito fixados nas nossas bolhas e ignoramos um aspecto natural da realidade que é a impermanência. Ignoramos isso, né? E por fim, que é o ponto principal, seria o sofrimento estrutural, ou seja, como que a mente ela vai criando condições para que futuramente a pessoa sofra. É comovente isso, né? A gente investe muito tempo nesse processo mental aflitivo que mais à frente vai nos trair. Isso seria o sofrimento que a tudo permeia, né? Ou o sofrimento da ignorância, tá? Que é o sofrimento da transmigração, né? Ou seja, a gente está num lugar aspirando a estar em outro. E esse paraíso final, ele nunca chega. E assim a pessoa segue com a mente desenfreada, baseada em desejo e apego, né? Então, esse último, que é sobre a Bodhicitta, aí Pema Chodron novamente, né, essa grande mestra, ela vai dizer, abre aspas, gradualmente podemos deixar de lado os nossos ideais sobre quem achamos que deveríamos ser. A gente está sempre insatisfeito, né, com o modo como somos. Então, quem achamos que queríamos ser ou o que achamos que os outros acham que seríamos ou deveríamos ser. Então, só isso aqui a gente deveria anotar, né, e contemplar sobre isso. Depois, desistimos e apenas olhamos diretamente, com humor e compaixão, para aquilo que somos. Então a solidão não representa mais ameaça, e a melancolia deixa de ser uma punição. A solidão, ela não nos fornece soluções e não nos dá apoio. Ela nos desafia a entrar em um mundo onde não existe ponto de referência e não há polarização. E também não há cristalização ali dentro. Isso, né? Então esse processo é chamado o caminho do meio. Ou seja, a gente agora observa essa mesma solidão, mas a gente vai ver que tu não está procurando soluções ali dentro. Tu não está procurando um apoio para nada, porque tu não está se sentindo atingido, né? Tu também não está polarizado e, naturalmente, tu não está preso a algum referencial fixo. Caso contrário, tu já estaria polarizado, né? E isso é chamado caminho do meio. O caminho do meio vem por Prajnaparamita, né? Ou seja, essa sabedoria do silêncio que nos leva da margem da confusão para a margem da lucidez.
E aí surgem os bodhisattvas. Os bodhisattvas, às vezes, eles são representados por essa atitude de ir lá, entender a própria confusão mental, entender também como ultrapassar essa confusão mental e ajudar as outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Então, nesse momento, talvez fosse importante a gente parar um pouco e observar se as experiências que acontecem conosco apenas acontecem conosco. Aí a gente vai ver que não. A gente vai ver que os outros seres também estão passando por experiências semelhantes, mas eles também podem ultrapassar isso, porque a verdadeira natureza deles é a natureza de Buda, e não a neurose e a confusão, né? Então é isso. Então a gente tem essas 5 formas de lidar